capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o título principal é Sedes Perfeitos. Sede perfeitos. Então, o primeiro dos subtítulos é os superiores e os inferiores. Provavelmente quando eu e nós todos reencarnamos, nós pedimos para vir a esse mundo para sermos superiores, mas em superioridade moral. Porque se fosse em superioridade material, nós esqueceríamos a parte da humildade, que viria de contra os preceitos de Jesus Cristo principalmente e do Espiritismo. Porém, como nós estamos nesse mundo para nos evoluirmos, todos, e estamos chegando a um estágio de evolução onde não existe mais a diferença homem e mulher, somos todos criaturas de Deus. A mulher não veio simplesmente para procriar e o homem não veio simplesmente para gritar mais alto. Hoje estamos chegando já no estágio onde basicamente não existe mais diferença. Nós somos exatamente iguais, equilibrados iguais. François-Nicolas Madeleine esclarece sobre os deveres de que se exerce a autoridade sobre os outros, bem como os deveres que estão sob a autoridade de alguém. Considerando a lei da reencarnação, bem como a lei da causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder ou de subalterno é sempre provisória, sendo experiências vividas por cada espírito em reencarnações diferentes ou em uma mesma. Assim, o que na atualidade esteja em uma posição de superioridade deve sempre lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento, visto que na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e capacidades preferenciais de cada um. Deve também refletir que toda autoridade, assim como a fortuna, é um empréstimo, uma delegação, da qual terá que prestar contas um dia. E, em assim sendo, precisa estar atento à maneira como executa, pois em tudo o modo como se faz é mais importante do que o que se faz em relação ao aproveitamento espiritual de cada um. Quando eu era pequeno, eu fiz cursos e o meu sonho sempre foi ser dono de alguma coisa. Talvez para sustentar o meu ego, que também vem contra a humildade. E eu acabei tendo uma empresa. E em cima disso foi onde eu acabei aprendendo muito mais a humildade de ser um líder. Porque um líder não é simplesmente eu ter. Eu tenho pessoas que trabalham para mim. E não foi fácil de eu aprender isso. Porque tu ter uma empresa onde você tem pessoas que trabalham para você, é onde você mais tem que ser humilde, onde você mais tem que dar o exemplo. Aonde você tem as coisas, mas são eles que te fazem ser o líder. São os funcionários. E com isso precisa-se de muita humildade. É ali que a gente começa hoje a aprender a nossa reforma moral. Mas não é só ter uma empresa que eu quero ser líder. Hoje eu estou num centro espírita, onde existe um líder hoje. Hoje eu tenho uma família, onde também existe um líder. E quando eu comecei a ler esse trecho, eu vi que é um paralelo exato ao subtítulo da fortuna. Porque quando Deus nos dá a fortuna, quando nós estamos aqui, nós queremos ser ricos. Eu duvido alguém que não queira ser rico, porque traz uma vida boa. Quando nós vamos estudar por dentro do que é o ser rico, nós vamos ver que a fortuna é um instrumento de muito mais decadência do que qualquer outro, do que a própria pobreza. Nós com o dinheiro na mão, nós estamos basicamente com tudo que nós gostaríamos materialmente de ter na mão, porém muito mais afastado da moralidade, porque ele vai nos trazer muita coisa. E a superioridade também. Ele vai nos afastar de todos aqueles que gostamos, se nós não soubermos trabalhar direito. A superioridade vai fazer com que o nosso ego inflame, e assim sucessivamente. Então, ele trabalha paralelo com a fortuna. Se nós não soubermos trabalhar direitinho, líder nós temos que ter sempre. Só que a liderança nossa, a superioridade nossa, como diz aqui, ela não é nossa.
Porque se a fortuna pode ser tirada de um momento para o outro, isso também. A liderança, a superioridade também pode ser nos tirada. Se a minha empresa falir amanhã, eu não sou mais líder de nada. Se a minha esposa me deixar amanhã, eu não sou mais dono de uma família. Se eu falecer depois de amanhã, eu não venho mais no centro espírita. Então, Deus pode nos tirar a qualquer momento. Todas as experiências que o viver na Terra proporciona, toda a experiência do viver na Terra proporciona, tem por finalidade desenvolver o patrimônio espiritual que todos recebem de Deus desde a sua criação. E é o modo como sente, pensa e faz que vai determinar esse desenvolvimento em relação ao tempo. E também em relação à maneira como será feito, se com mais ou com menos sofrimentos, com mais ou com menos segurança, com mais ou com menos erros, equívocos e omissões. Por isso, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou uma prova, em benefício espiritual de quem a tem, mas nunca para satisfazer os seus caprichos, nem os seus prazeres. Aquele que menos fez foi aquele que enterrou os talentos, que era dinheiro na época. E quando o seu senhor retornou, muito tempo depois, ele foi ter com os seus e pediu que retornassem, que o mínimo que ele esperava é que devolvessem com juros. Porque nós temos escrito no nosso livro da vida, antes de reencarnar, está escrito tudo lá. Ontem mesmo eu revi de novo o filme do Divaldo, e aonde é falado. Todos nós temos a nossa estrada, temos o nosso caminho, que ele veio traçado. Se eu vim para ser um grande empresário, para poder dar emprego a tantos e tantos irmãos, e esses irmãos vão levar o seu sustento para as suas famílias, é isso que eu tenho que fazer. Eu não posso fugir disso. Porque se eu fugir dessa, vai chegar uma nova reencarnação para mim. Hoje eu sei que eu venho do centro espírita, e hoje eu não estou aqui como superior, bem pelo contrário, eu estou aprendendo com todo mundo. Eu vou em um outro centro espírita, eu vou chegar lá e atender as demandas da casa, os diretores da casa. O que nós temos que levar de bom dessa vida é a superioridade, sim, mas a moral. Eu quero em humildade, em respeito, em amor ao próximo. Eu acho que é isso que Jesus deixou para nós, é isso que Ele nos deu como missão de fazer. Ser superior, sim, mas sempre moralmente. Que diz que Jesus deixou dois símbolos. Ele deixou dois símbolos que eu nunca tinha parado para pensar. O porquê da cruz e o porquê da manjedoura. Por que Jesus, ele resolveu nascer numa manjedoura? Porque uma palha, sendo ele o Senhor dos mundos, sendo ele o Senhor de uma galáxia que se compõe de quase 100 bilhões de planetas, sendo ele hoje o governador da Terra, e que nada passa se não for por ele também. Porque a manjedoura é onde se começa tudo. A manjedoura está mostrado que eu posso começar a minha vida sem me apegar a nada, pois ele, sendo o maior de todos os maiores, ele iniciou simplesmente de uma palha, de um lugarzinho onde ele não se apegava a nada. A primeira riqueza, depois da família, foram os reis magos que trouxeram. Então vamos ver, olha bem o que ele deixou, o legado que ele deixou, que nós podemos começar a nossa vida, não precisamos ser superiores a ninguém materialmente. Então não vai ser nós que vamos nos colocar melhores ou menores do que isso. E a cruz é o perdão, né? A cruz é o esquecimento. Então a cruz é exatamente o símbolo de que a reencarnação, o maior empecilho da reencarnação seria a falta do perdão daquele que nos fez algum mal. Vejam bem, com autoridade sobre outros, vem a responsabilidade de um encarregado de almas que responderá pela boa ou pela má orientação que der aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequências dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Desviá-la, pois, em seu sentido,
é fracassar no seu cumprimento. Cabe aos que têm autoridade sobre outros ampará-los nas suas necessidades, impulsioná-los ao progresso, não os tornando escravos da sua vontade, nem dóceis instrumentos dos seus caprichos e da sua cupidez. Palavras? Os que detêm autoridade, se forem espíritas, têm uma grande responsabilidade nessa função, porque sabem que as diferenças sociais são apenas frutos de uma sociedade imperfeita, não existindo para Deus, cujas leis todos devem submeter-se para serem perfeitos e felizes um dia. Assim também deve agir o subordinado espírita no cumprimento dos seus deveres, mesmo quando o seu superior não cumpre as dele, porque sabe que todos são filhos de Deus, todos têm a responsabilidade dos seus atos e cada um responde pelos seus. Assim não pagará o mal com o mal, mas com o bem, porque sabe que todo o desvio do caminho reto será uma dívida a ser paga por ele e um atraso no seu desenvolvimento espiritual. Aqui mais uma vez, nós vamos falar então do funcionário, né? Que se o patrão está agindo errado com ele, não precisa agir errado de volta. Se um filho age errado com uma mãe, não precisa agir de volta. A outra parte aqui é sobre cuidar do corpo e da alma. Quando a gente é mais jovem, não tem lá tanto conhecimento espírita, a gente não dá muita bola, digamos assim, né? O negócio mesmo é comer bem, é beber bem, assim por diante, né? Porém, depois, quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente começa a ver algumas coisas que foram vários excessos que aconteceram. Porém, como dizia o Chico Xavier, o famoso Chico, o grande Chico, se você não consegue voltar e fazer um novo começo, comece agora e faça um novo fim. Então nunca é tarde para se começar de novo, né? No plano espiritual, quando nós estamos para voltar e o nosso espírito é livre, totalmente livre, nós temos os pensamentos grandes, os nossos transportes são por pensamento, enfim, nós somos livres. Quando nós vamos começar o processo de reencarnação, isso começa sendo tirado de nós. Eles comparam isso a nós sermos colocados dentro de um escafandro, aquelas roupas antigas, pesadas, que os mergulhadores utilizavam na Segunda Guerra Mundial, e é colocado dentro do mar. Então você não consegue mais caminhar, você não consegue mais se movimentar, mas você tem que ficar ali. Foi uma situação que nós nos escolhemos antes da reencarnação. Então esse corpo para nós, ele serve exatamente como isso, como um escafandro, né? Mas nem por isso nós estamos no escafandro, nós temos que tratá-lo mal, porque a bem da verdade nós podemos ser uns suicidas. O fumar, o beber, o comer demais, o não fazer exercício, o não se cuidar, o não ter higiene, enfim, que o nosso corpo ele passa, porque nós temos, foi determinado para nós um tempo, para que a gente possa vir aqui para a nossa evolução, né? Porém, esse tempo precisa de um corpo, e a partir do momento que nós temos esse corpo, nós temos que cuidar bem dele, né? Para poder chegar pelo mínimo até o momento em que foi determinado para isso. Então, enquanto a criatura permanecer no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção, do caso do nosso corpo, né? Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível, vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. O problema não está nesta necessidade natural, mas na maneira como entendemos isso, entendimento esse que nos coloca sob a força das leis divinas, que harmonizam tudo no universo. Nisso reside então o conceito de que cada escolha que fazemos está sujeita às consequências que a presidem. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados.
Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão, da qual ele necessita para viver. Experiências planetárias, em cumprimento ao programa evolutivo, que lhe norteia relativamente à existência. Em última análise, esse corpo é sua casa. Não sem razão, André Luiz lembra que cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar os nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Portanto, a nossa obrigação é cuidar dele com respeito, e que vale dizer que todo aquele que acredita que, maltratando o corpo, purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Existem existiam duas frentes, hoje existem três, graças a Deus, né? Os ascetas, que ainda existem hoje, muitos desses ascetas, que eles acham que para purificar o espírito é necessário martirizar o corpo. Então existem esses ascetas que têm essa situação, que é o pensamento deles, acham que estão corretos. Existem os materialistas, que infelizmente nós fazemos parte também, né, do mundo materialista, que são aqueles que vamos viver plenamente, vamos ganhar e gastar tudo, porque não existe mais espírito, morreu e está acabado. Existem aqueles que não estão nem aí nem para um lado nem para o outro, né, que tanto faz como tanto fez, se eu tenho hoje eu como, se amanhã não tenho eu não como e pronto. E hoje existem os espíritas. Tem que existir sempre um equilíbrio entre o corpo e entre o espírito, entre o que tu ganha e entre onde tu gasta, entre o que tu faz de bondade e o que tu deixa de fazer de maldade. Esse equilíbrio tem que existir, porque se você vai numa academia e vê aqueles que estão tomando bomba, isso é um culto ao corpo, aí ele esquece do espírito. Aí você vai no centro espírita e você faz todas as preces necessárias, mas tu esquece do corpo. Então o equilíbrio hoje praticamente é o essencial sobre tudo. Não se usa um e não se abusa do outro. Os mensageiros de Deus. Um homem havia acabado de morrer e percebeu que se encontrava num lugar escuro, feio, cheio de energias negativas. Devo estar no inferno, umbral, pensou ele. Nesse momento um anjo apareceu e confirmou suas suspeitas. O anjo explicou que ele estava em uma das muitas zonas escuras do submundo espiritual, pois ele havia cometido muitos erros na sua vida. O homem não gostou nem um pouco dessa situação e se pôs a gritar com o anjo, dizendo: "Isso não faz sentido. Nunca me foi ensinado o que eu deveria fazer. Ninguém me passou o que era certo e o que era errado. Por que Deus age desta forma? Por que Ele não envia mensageiros para nos explicar melhor o caminho que devemos seguir? Assim menos pessoas viriam para esse vale sombrio após a morte." O anjo ouviu o homem e pacientemente disse: "Filho da humanidade, o Senhor Deus do Universo nos envia mensageiros a todo momento. Essas pessoas são como anjos em nossas vidas. Esses mensageiros nos ensinam a viver e nos transmitem mensagens essenciais para que possamos seguir os caminhos de Deus no mundo." "Isso é mentira", disse o homem. "Nunca em toda a minha vida encontrei esses tais mensageiros." "Sim, você os encontrou", disse o anjo. "Muitas vezes eles vieram te dar lições preciosas sobre a vida espiritual e sobre Deus." "Não é verdade isso", insistiu o homem aos gritos. "Nunca me veio nenhum desses mensageiros. Você está tentando me enrolar." Com um olhar amoroso e acolhedor, o anjo respondeu: "Sim, meu filho. Os mensageiros se apresentaram abundantemente em sua vida, mas você os expurgou e não deu atenção aos seus ensinamentos. Eu vou te dizer agora, nesse momento, quais foram os principais mensageiros que Deus te enviou para ajudar no seu despertar para a vida espiritual. O primeiro mensageiro foi o teu padrasto." "Sim, isso mesmo, o seu padrasto. Aquele velho bêbado que se embriagava e sempre batia em você e na sua mãe. O seu padrasto foi um importante mensageiro de Deus em sua vida, pois ele te deu a oportunidade de aprender sobre os males de uma vida de excessos, de vícios, de libertinagem. Boêmio como ele era,
Ele foi para você o mensageiro que veio transmitir a sabedoria de uma vida comedida, de temperanças, uma vida de sobriedade, austeridade, ponderação, razoabilidade, sem qualquer excesso. Mas infelizmente você não seguiu a sabedoria desse mensageiro e, assim como seu padrasto, caiu numa vida de descomedimentos. O segundo mensageiro foi o seu primeiro chefe. Esse mensageiro te perseguia, falava coisas para te irritar e te provocava de diversas formas. Ele veio para te mostrar o valor da calma, da tranquilidade e do silêncio, do equilíbrio, da mansidão, da impassibilidade e da quietude. Quanto mais tentava te irritar, mais ele te mostrava o valor da paz e da serenidade que você deveria buscar em si mesmo. Infelizmente você não ouviu a instrução desse mensageiro, e depois dessas perseguições, tornou-se um homem nervoso e revoltado com tudo. O terceiro mensageiro foi o seu colega de trabalho. Esse mensageiro vivia competindo com você, queria sempre parecer melhor do que ti, e por isso, sempre que podia te colocava para baixo, tentando muitas vezes te humilhar, dando golpes diretos no seu ego. Esse mensageiro de Deus queria te mostrar o valor da humildade, da modéstia, da despretensão e da simplicidade, para que você não caísse nas armadilhas dele e não se sentisse diminuído diante de suas tentativas de ferir o seu ego. Infelizmente, você se deixou levar pela soberba e tentou durante anos ser melhor do que ele. Você deveria tentar compreender a frivolidade e a insignificância de todos aqueles jogos de ego, mas não permitiu e não compreendeu a mensagem da humildade, do despojamento, da modéstia, da desafetação que ele veio disseminar. O quarto mensageiro foi a sua primeira esposa. Esse grande mensageiro era uma pessoa muito mesquinha, avarenta, tacanha, apegada, sovina. Queria sempre ganhar mais e mais e não admitia perder. Ela gastou secretamente todo o seu dinheiro e fez com que você passasse muitas penúrias e privações após o divórcio. Este mensageiro tentou te ensinar o valor do desprendimento, da abnegação, da dádiva, do altruísmo, do humanitarismo, da piedade, da compaixão e do desapego. Mas infelizmente, depois dessa experiência, você se tornou ainda mais egoísta e apegado a tudo. O quinto e último mensageiro foi seu pai. Sim, esse mensageiro de Deus te obrigou a cuidar dele durante anos. Ele já estava velho e doente, por isso ficou numa cama e você teve de prestar auxílio a ele em sua senilidade. Ele te ofendeu diversas vezes, exigia tudo de você, jogava as coisas no chão e sujava a casa. Esse foi um grande mensageiro que tentou te ensinar duas coisas: paciência e amor incondicional. A paciência por tudo que ele te fez e que você teve de aguentar sem reagir. E o amor incondicional porque você o amou enquanto estava bem e com saúde, mas desgostou dele quando estava velho e doente. Esse mensageiro de Deus tentou te transmitir duas mensagens essenciais. No entanto, mais uma vez você recusou o ensinamento dos mensageiros. Você não apenas o destratou sempre de forma impaciente, como foi negligente e não prestou o socorro necessário quando ele precisou, o que veio a provocar a sua morte. Por isso, meu filho, você veio parar aqui nesse vale sombrio. Foi naturalmente atraído para esse lugar por não conseguir assimilar os ensinamentos sagrados do mensageiro que Deus enviou a você. Assim como esse homem, todos nós temos vários mensageiros em nossas vidas. Pare por um instante e reflita. Quem são os mensageiros que Deus enviou a ti? Você está ouvindo e aprendendo com as mensagens que eles enviam? Não deixe de aprender com os mensageiros de Deus. Eles trazem as lições divinas mais preciosas para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual.